Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que curte um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Jogaverso, onde a gente pega um tema, divide alguns tópicos e faz paralelo entre esses tópicos e jogos de tabuleiro. Aqui o que manda é a criatividade, então a relação é algo bem individual. Pode ser que você pense, nossa, nada a ver esse jogo com esse tópico. Tá tudo bem. Meu nome é Davi e eu estou aqui hoje com o Douglas e com o Jonathan. E aí, pessoal? Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é o Douglas. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan. Vamos aí falar um pouco, bater mais um papo aí de uma coisinha meio louca. Eu não lembro de ter visto nenhum paralelo em outro canal, em texto, em qualquer coisa que eu acompanhei de board game que tratava deste tema que falaremos hoje. Nós vamos falar dos 7 pecados capitais. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que são esses 7 pecados. Eu concordo com você, realmente é um tema bem diferente, ainda mais para fazer uma certa associação com o board game, né? Mas é isso. Hoje vamos mergulhar nos 7 pecados capitais, mas claro, com uma pitada lúdica. A ideia aqui é que cada integrante vai trazer um jogo que remete a um pecado, e vamos ver se bate com a visão dos outros. Vou trazer aqui uma breve explicação sobre a origem dos 7 pecados capitais, beleza? Vamos lá. A ideia dos pecados capitais não surgiu pronta. Ela evoluiu a partir de uma longa tradição de reflexão cristã sobre os vícios da alma humana. Ela foi composta ao longo de vários séculos, tendo influência de monges, pensadores e membros da Igreja Católica. Podemos destacar 2 figuras importantes. O monge Evagrio Póntico, que foi um dos primeiros a listar 8 pensamentos malignos, dando origem à ideia de pecados capitais. E também o Papa São Gregório Magno, que popularizou os pecados como conhecemos hoje. Durante a Idade Média, os 7 pecados capitais foram amplamente utilizados em manuais religiosos e morais, servindo como uma ferramenta pedagógica e pastoral para orientar o comportamento dos fiéis. O combate aos vícios era feito por meio da prática consciente das virtudes cristãs, especialmente as chamadas virtudes cardeais. Com o tempo, associou-se cada pecado a uma virtude. Vou trazer a lista breve aqui dos 7 pecados, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre cada pecado mais adiante, beleza? Pecados são preguiça, ira, soberba, avareza, luxúria, gula e inveja. Falar antes de mais nada que nós não somos pessoas ligadas à religião e a intenção aqui não é tratar desse tema de forma religiosa, mas a gente também não quer desrespeitar, obviamente, as pessoas que são da religião católica e que seguem esses preceitos. A ideia aqui era mais trazer, na verdade, em relação aos pecados da cultura pop. Esse é um tema bastante trabalhado aí em diversas mídias e a nossa ideia vai ser trabalhar com isso. Então, não pense aí que existe algum tipo de evangelização ou de desrespeito. Não temos essa intenção aqui no nosso podcast. Os pecados capitais, como eu falei, eles aparecem em diversas mídias. Então, quando você olha para filmes, por exemplo, o mais clássico acho que é o Seven, né, com Brad Pitt, que tem um serial killer que comete vários assassinatos baseados nos 7 pecados. Recentemente teve o Shazam também da DC, que tinha o vilão Dr. Sivana, que buscava os poderes dele ali, os demônios dos 7 pecados. A DC já tinha essa representação nas HQs, assim como trabalhava também com os filhos de Trigon essa questão, os irmãos da Ravenna. Na Marvel tem também arcos onde o motoqueiro fantasma enfrenta ali os 7 pecados. Quando a gente olha para animes, mangás, você tem o Fullmetal Alchemist também com os homúnculos, que são representação dos pecados, assim como o anime Nanatsu no Taizai, acho que é assim que fala, que é mangá e anime, que é exatamente a tradução aí, os 7 pecados capitais, ou Deadly Sins, em inglês, são os pecados mortais, no caso. Então cada um dos pecados é um personagem. Na literatura a gente tem também, além, lógico, do clássico, o Inferno de Dante, na verdade a Divina Comédia, que você tem ali Purgatório, onde tem os 7 pecados, tem o Inferno também com a representação dos pecados. Você tem a coleção Plenos Pecados também, coleção de livros, onde cada um dos 7 livros terá a representação de um pecado, inclusive um deles virou filme, que foi o Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo. Voltando lá para a obra do Dante, a gente tem os jogos também que foram baseados, então Dante's Inferno, que é um jogo onde você tem ali um hack and slash, estilo God of War, e você vai andando pelo inferno e vai encontrando também representações dos pecados. O board game Inferno, onde a gente tem os círculos do inferno também, e a representação ali na locação e a acusação dos pecadores. Então realmente a cultura pop
ela utiliza amplamente essa questão aí dos 7 pecados capitais, até de forma sutil ou simbólica. Então, na Fantástica Fábrica de Chocolate, existem brincadeiras ali que falam que cada uma das crianças que é punida representa um dos pecados, são 6, o 7º pecado seria o próprio Willy Wonka. No RPG também, a gente tem o Warhammer Fantasy, os deuses do caos, que são arquétipos do pecado, e tem até meme, né? Você tem ali as redes sociais dos pecados, do Tinder com luxúria, iFood com gula. Então é um assunto que realmente transcende o religioso e vai passar aí por várias formas, é uma contação ali de histórias, e essa é a nossa intenção. Vamos embora então para os nossos jogos. E aí, Jonathan, vamos falar então sobre o primeiro pecado, a preguiça? Preguiça é a vontade de não fazer nada, é você não se movimentar para fazer alguma coisa. Dentro dos pecados religiosos é uma coisa muito ruim, porque o homem tem sempre que trabalhar. Então, por isso que a preguiça é um dos pecados. E você não se movimentar, não fazer, ter apatia, as coisas simplesmente se permanecer no mesmo lugar. O jogo que eu escolhi para preguiça é o Wingspan. Ele é um dos meus jogos favoritos. Ele é um jogo onde a temática dele, você está observando pássaros em um reservatório. Ele é um jogo com cartas e um tabuleiro, onde cada parte do tabuleiro se trata de um cal habitat para os pássaros. Floresta, campo, a lagoa, onde você atrai os pássaros com as comidas deles, e aí você aloca essas cartas de pássaro. E cada uma dessas cartas de pássaros, ela tem uma habilidade diferente. É aí que entra a ligação dela com a preguiça, ao meu ver. Por quê? Ele é um jogo de motorzinho. Você tem uma ação que você comba com outra ação, que vai combando com outra ação. Ou seja, você escolhe uma única ação e essa ação vai seguindo de acordo com os combos que você colocou nela. No meu paralelo, isso é uma mecânica de preguiça, porque você não tá pensando em mais ações, você vai escolher uma única ação para fazer umas outras 4 ações. O Wingspan, ele é um jogo para 1 a 5 jogadores, não recomendo jogar com 5 jogadores, eu joguei com 5 jogadores e foi muito cansativo. Deu preguiça de jogar em 5. Deu preguiça de jogar em 5. Tem uma pegada um pouco mais lenta, assim, mas é um jogo que eu gosto muito. Vale a pena você conhecer o jogo, só recomendo não jogar em uma mesa grande de 5 pessoas. É um jogo que a gente falou lá no nosso episódio de Jogos Fofos, então quem não viu ainda, recomendo. Nem vou passar minha opinião, porque ela é uma opinião polêmica em relação a esse jogo. Só digo, se você não sabe, ouça lá no podcast, não é um dos meus jogos. Não é momento para isso. Não vamos polemizar esse jogo que é ruim. Só isso que eu vou dizer. Quer comentar alguma coisa, Douglas? Não, sobre o Wingspan não. É um jogo que eu tive algumas experiências também, mas também não é assim meu favorito, não. Bom, pessoal, o jogo que eu escolhi pra preguiça foi o Splendor. E o Jonathan disse que o jogo que ele tinha escolhido era o Wingspan. Eu imaginei que seria pelo mesmo motivo, a mecânica do jogo. Tem uma frase conhecida, né, que é: dê uma tarefa difícil a um preguiçoso e ele achará uma maneira mais fácil de executá-la. Para mim é exatamente isso a mecânica Engine Building. No Splendor eu acho que ainda é mais presente essa questão da preguiça da mecânica do que em comparação ao Wingspan. Porque você começa ali, bom, para quem não conhece o Splendor, é um jogo de 2 a 4 jogadores, de seleção de pedras preciosas ali, você tem umas cartas, então você vai comprando pedras para usar essas pedras, que são fichas, para comprar cartas. E à medida que você vai comprando mais cartas, você não precisa mais comprar tantas fichas, porque as cartas substituem as fichas, né? Você faz o seu motorzinho funcionar. Tem hora que você não precisa mais comprar ficha nenhuma, você começa só a comprar carta. A versão básica do jogo, a versão antiga, né, o Splendor, que é de 2014, ele ainda para mim tinha um defeito que você não precisava comprar todas as cores de cartas, são diversas cores ali no jogo, e você podia focar num combinho ali de 2, 3 cores, e aí progredir no jogo mais rápido, torcer, né, tinha um pouquinho de sorte de você esperar a carta com a cor certa ali para combar com o seu jogo, mas ficava mais preguiçoso ainda. Saiu recentemente uma versão Splendor Marvel, que eu tenho em casa, inclusive, que eu gosto bastante também. Ele já corrige isso, você é obrigado a comprar pelo menos uma carta de cada cor. Ele simula ali as joias do infinito, né? Então você precisa ter pelo menos uma joia na sua mesa para poder tentar ganhar o jogo. O Splendor é um jogo que eu gosto, eu joguei ele muito no BGA e sempre me diverti assim, mas eu confesso que a versão Marvel eu gosto mais. Mas é aquilo, é um jogo realmente com uma mecânica muito de preguiça, muito de você, depois que seu motorzinho tá funcionando, é só ficar comprando carta e tentar fazer mais pontos que os outros jogadores. Eu acho que a versão Splendor Marvel não é melhor, mas eu acho ela mais gostosinha de jogar do que a versão original. Nem acho. Joguei a versão Marvel, joguei a versão Pokémon. A versão Pokémon
divertido, temático, nostálgico, mas mecanicamente eu preferia a Marvel também. Não sou um baita fã de Splendor, mas eu gosto da versão Marvel. A versão normal, depois de jogar Marvel, eu não tenho mais tanto interesse. E a Pokémon despertou infância feelings, mas acho que ela peca ali em alguns pontos, mas é um jogo bem legal. Confesso que os dois foram na mesma linha, né, do motorzinho, né, pra quem tá ouvindo, a gente sabe os jogos que foram escolhidos uns dos outros, até pra gente não escolher jogos iguais, mas a gente não sabe os motivos, e me gerou bastante curiosidade, eu não tinha entendido nenhum das duas escolhas, até porque eu não fui numa linha tão mecânica, eu fui numa linha muito mais temática, e aí, pensando nessa linha temática, quando o Jonathan colocou ali o Wingspan, eu até tinha pensado que era pensando em observar pássaros, né? Uma atividade de estar num parque com um binóculo, olhando pra cima, uma coisa meio preguiçosa, né? Mas foi pelo motorzinho, e o Douglas eu não tinha entendido muito bem essa questão do Splendor. A minha escolha, como eu falei, ela foi totalmente temática, eu fui pro When I Dream. O When I Dream é um party game, onde você tem ali um sonhador, e esse sonhador precisa adivinhar algumas palavras, e quem dá a dica são ali os outros jogadores que estão representando ou a Fada dos Sonhos, ou o Sandman, né, o Homem de Areia ali, que é um personagem neutro, ou o Bicho-Papão. E eles tentam, às vezes, confundir, o Bicho-Papão tenta confundir o jogador para que ele erre a palavra, e a Fada dos Sonhos tenta ali apoiar para que ele acerte. E para mim remete à preguiça, basicamente porque é um tema de dormir. Então eu fui ali bem direto, não fiz muita firula nessa escolha. O When I Dream é um jogo onde você está dormindo e nada mais representa preguiça para mim do que simplesmente você tirar um belo cochilo e sonhar bastante. Então a minha escolha foi pelo When I Dream. E aí, Douglas, jogou When I Dream? O que você achou? Joguei só a Copa, inclusive. A gente tava ali, não lembro quanto tempo a gente tinha de grupo, mas tava no começo, assim. E é o tipo de jogo que eu gosto, é um jogo social, assim, né? Um jogo em que as pessoas dão dicas, tem aquela pessoa que dá a dica pra atrapalhar o sonhador a descobrir qual que é a palavra certa. Tem umas imagens legais no jogo também, é um jogo muito bonito. Eu gostei bastante do jogo, inclusive. Teria na coleção, mas ultimamente a gente tem jogado pouco o jogo, né? Nesse sentido. Então, dei uma desanimada de adquirir. Até porque o preço dele também, ele deu uma sumida do mercado. Então o jogo ficou um pouquinho mais caro, mas eu gosto bastante do When I Dream, sim. Amigo, há uns 3 anos, eu acho que eu vendi o meu há uns 2 e pouquinho já. Então, realmente, faz um tempo que a gente jogou o When I Dream. Party Games não vem vendo tanta mesa assim recentemente. E aí, Jonathan? Eu até conheço esse jogo, sim, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar ele. Porque eu não participei de tantos encontros no início do grupo. Eu posso afirmar pra vocês que esse pecado da preguiça eu acho que é o pecado que mais me domina, porque eu tô muito, muito preguiçoso. Gente, eu posso dar uma postergada em algumas coisas, mas é isso. Esse jogo aí, achei interessante a sua ideia de jogo aí da preguiça. Então vamos pro pecado que mais me domina. Fala da ira aí, Jonathan. Bom, a ira é pura raiva, né? Aquela momento onde a pessoa vê tudo vermelho e derruba o que for, destrói tudo. Essa é a ira. Eu acho que todos nós já tivemos num momento de ira, de raiva, e acabamos brigando ou até mesmo descontando numa pessoa querida. E pura raiva e fúria e ira. Em cima do que o Jonathan falou aí, o jogo que eu escolhi relacionado ao pecado da ira é o Munchkin. Munchkin é um jogo de cartas, não tem um tabuleiro, é basicamente um card game mesmo. Tem diversas expansões, cada uma com mecanismos, não exatamente mecanismos diferentes, mas cartas que adicionam efeitos diferentes, né? Essa é a melhor explicação. A ideia do jogo é que nós somos exploradores de uma masmorra, ele tem uma temática RPG, então a gente tem o nosso personagem, a gente vai comprando cartas e utilizando elas para melhorar esse personagem e enfrentar monstros que vão aparecendo ali. O negócio é que é um jogo muito de dedo no olho, assim, porque você vai enfrentar um monstro, você usa uma carta com efeito que vai te ajudar, e vem um coleguinha e joga uma carta que vai te enfraquecer ou que vai fortalecer o monstro, então aquilo vai te frustrando, vai te deixando nervoso. É um jogo que instiga a vingança. Quando você é afetado, você quer, no turno do outro jogador, você quer atrapalhar ele também. Às vezes você quer fazer uma aliança e a pessoa não está disposta a te ajudar. É um jogo que eu tive meio que no começo do hobby, inclusive eu comprei ele bem empolgado porque eu gosto bastante de RPG, e que seria assim, interessante ter um jogo com toda aquela temática mais rápido. E para quem conhece sabe que não é bem assim, né? O Munchkin é um jogo que tem ali o seu tempo um pouco mais longo, justamente por causa dessa mecânica de um querer atrapalhar o outro. O objetivo de todo mundo é chegar a nível 10. Acho que você pode até fazer uma regra da casa e combinar que acabe antes, mas
é chegar no nível 10 ali com seu personagem e você só sobe de nível derrotando monstros. E aí, às vezes você fica travado ali numa batalha que se torna muito longa porque você joga uma carta de ataque, aí vem um outro jogador e joga uma carta que atrapalha o seu ataque, e, enfim. No começo do hobby acho que fazia mais sentido, hoje já não é o tipo de jogo que eu gosto mais, mas eu gosto da temática. RPG é uma coisa que eu gosto bastante. Acho que o mais próximo que eu joguei foi o Cafundó, que tem semelhanças ali com o Munchkin. Verdade. Só detestei a experiência. E tenho certeza que jogar Munchkin me daria mais ira ainda do que jogar o Cafundó. Esses jogos não tem nada a ver com o que eu gosto, né? Que você vai prolongando eternamente, realmente não é o tipo de jogo que me apetece. É o que você falou, acho que para início de hobby pode ser interessante. Você jogou o Munchkin, Jonathan? Sei que o Cafundó você tinha, né? Mas o Munchkin eu não sei se você jogou. Não joguei o Munchkin não. O Munchkin eu conheço, já vi vídeos do jogo também, mas eu conheci o Cafundó. Quem me apresentou até o Cafundó foi o Douglas. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que o Douglas foi na minha casa. Ele e a Elaine foram, e ele levou o Cafundó. Foi isso, né, Douglas? A primeira vez, né? Acho que a primeira vez. Foi isso mesmo. E o Cafundó eu gosto mais, inclusive, do que o Munchkin. O Cafundó eu achava mais divertido. Eu achei bem divertido o Cafundó, eu gostei bastante. Eu tive ele também, como o Davi citou, eu comprei o Cafundó, só que eu tive que vender ele porque era um jogo que não ia ver tanta mesa. Eu comecei a mudar também o meu gosto de jogo, então meus jogos começaram a mudar também. Porque às vezes é isso, a gente tá no hobby, a gente vai começando a aprofundar em um tema que a gente gosta mais, ou pegar jogos mais pesados, enfim. Não é todo mundo, né, mas algumas pessoas fazem isso e eu fui uma dessas. Então eu comecei acho que vendi ou troquei meu Cafundó, não me recordo, acho que eu troquei numa Match Trade, um momento aí. Mas foi isso, era um joguinho gostoso, era um joguinho que representa a ira mesmo, só dedo no olho, Eu só queria deixar um complemento aqui, que tanto você falou do Cafundó, foi lembrando, tanto ele quanto o Munchkin, tem cartas que são divertidas, assim, né? Tem umas piadas nas cartas. Eu lembro no Cafundó você podia comer uma feijoada pra dar preguiça, pra ficar cansado. No Munchkin tinha algumas cartas, botas de chutar bunda, ou outras cartinhas que davam habilidade, só que tinha um texto divertido, assim, também. Isso era legal no jogo. E pra quem não conhece o Cafundó, é um jogo brasileiro, que é legal ver um jogo, assim, divertido, que pode ser início de hobby, sendo produção brasileira, uma produção nacional. Dar um outro passo ainda dentro do Munchkin, tem o Munchkin Dungeon, que é um jogo de tabuleiro do Munchkin. Não sei muitas coisas sobre ele, não tenho muita informação. A única coisa que eu vi de análise é que ele é tão caótico quanto o Munchkin de carta. Então, para quem gosta desse tipo de jogo, de repente vale a pena. E aí, falando do meu jogo de ira, eu coloquei aqui o Survive. É o Survive até o antigo, agora acabou de ser lançado o novo Survive the Island pela Galápagos, mas é o mesmo jogo, só tiveram algumas alterações, então estou tratando do Survive anterior. Ele é um jogo que você tem ali alguns meeplezinhos com números escondidos, você tem que fugir de uma ilha, e aí você pode fugir de barco, pode fugir nadando, e a intenção é que você leve os seus bonequinhos ali, os seus meeplezinhos cortados para a ilha para fazer a pontuação. E a questão da ira é porque ele é um jogo de ataque muito gratuito, assim, ele é um jogo que simplesmente alguém pega e coloca um tubarão, uma baleia, o monstro ali para te atacar, de forma que não é um jogo de combate que você sente que tem a necessidade de atacar um outro adversário, por mais que, lógico, tenha essa questão da pontuação, de você querer atacar os outros jogadores pela pontuação, mas você não tá atacando um jogador porque você vê que ele tá mais forte ou algo nesse sentido, até porque você não sabe quem tá ganhando, como as informações são escondidas, ele tem um caos muito forte. Então às vezes você ataca a pessoa e você fica com aquela sensação, gente, pra quê? Assim, eu só tinha esse bonequinho fugindo da ilha, é um bonequinho tão fraquinho, e de repente alguém foi lá e desmantelou ele, afundou e afundou meu barco. Então ele traz essa questão do ataque, briga, da violência, né, entre aspas, da brincadeira ali, do ataque, do confronto, mas de uma forma bastante caótica também, até lembra um pouco essa questão do Munchkin que o Douglas trouxe, menos desestruturada, mas ainda assim bastante caótica, e com ataques que soam meio desnecessários às vezes, e leva a um pouquinho de raiva ali durante a partida. Então por isso que eu escolhi o Survivor. Eu joguei o Survivor logo no início que eu estava no hobby, né? Foi bem divertido, assim, foi bem interessante o jogo, é um jogo realmente de ferrar o outro, não tem como. Mas eu lembro que joguei junto com esse amigo, mais outros 3, 4 amigos. Eu tava nessa mesa, inclusive, com você e o resto do pessoal, e eu tava também meio que no começo, então gostei. Eu acho que se jogasse hoje, talvez ia ficar um pouco incomodado com esses ataques gratuitos, como o Davi citou.
Mas naquele momento foi uma experiência legal. O meu jogo da ira que eu escolhi foi o jogo Root. Pra quem não conhece o jogo, o Root, ele é um jogo onde você controla uma facção. É um jogo assimétrico, então você controla uma facção, cada facção tem um jeito de ser jogado. E a ideia é você fazer pontos ali naquela facção que está disputando a floresta. São animaizinhos, essas facções, são representadas por animais. Então, o Root ele é um jogo bem de estratégia. Ele está presente no nosso primeiro episódio de Jogos Fofos, mas ele de fofo só tem a aparência, porque ele é um jogo de estratégia com muita treta. E é exatamente por esse motivo que eu escolhi. Ele é um jogo que você tem que atacar o inimigo. Eu acho que isso combina com a Fúria. A Fúria é você atacar, é você ir pra cima. Mesmo que a ideia do jogo seja uma guerra, é uma guerra ali, você lutando ali pra conseguir ganhar. Pra mim, o Root, ele representa muito bem, porque praticamente o jogo você tem que atacar pra você conseguir fazer ponto. Você pode até fazer pontos por outros meios, mas pra você conseguir avançar seu jogo antes que o outro jogador, você tem que atacar outros jogadores. E teve um momento também que gerou fúria pra mim, que foi uma vez que quando você tá ali montando o seu jogo, você tá indo bem e a pessoa te ataca. Uma facção ali desse Root, que derrubou, praticamente tirou mais da metade dos meus personagens do tabuleiro. Então isso gera uma certa revolta. Ai, que filha da mãe, como que essa pessoa usa me atacar? Então por isso que eu escolhi que esse jogo seria o jogo da Fúria. O que você acha do Root, Douglas, como o jogo da Fúria? Não, até dei um sorrisinho de canto de rosto aqui, porque foi eu, né, que fiz isso com você, se eu não estiver enganado. Foi você! Foi você! A revolta da aliança! Exatamente. Maldita aliança! Você esqueceu o marcador de revolta lá, de aliança, de simpatia, esse é o nome. Esqueceu o marcador de simpatia na sua clareira, né? Aí amanheceu revoltado. Eu gosto muito do Root, nem o que dizer, assim, acho que encaixou certinho com o nosso grupo também. E é justamente um jogo que também desperta ira, é um jogo que tem bastante combate. E às vezes você tenta fazer uma aliança ali, depois você é traído, é complicado. Mas sempre que vai pra mesa é sucesso. Tematicamente ele traz a ira entre as classes também, né? Afinal de contas, você tem ali a trama política dos marqueses, a Aliança da Floresta, quando você fala ali do base, entre outros. Quanto mais expansões você vai agregando, mais clãs você vai tendo, e cada um deles representa uma casta social ali, de certa forma. Então ele tem uma representação política bastante interessante também dessa questão da violência ou mesmo da vingança. Então acho que foi um exemplo bem interessante aí, Jonathan. E é um jogo também que todos nós gostamos bastante. E aí passando pra Soberba. Vocês já se sentiram melhor que alguém em alguma coisa? Mesmo que seja de brincadeira ali? A Soberba é isso, você sentir um orgulho excessivo, aquela vaidade, aquela arrogância sobre o outro. Ah, eu sou melhor que você, eu posso mais que você. E tem pessoas que a gente sabe nesse mundo que é arrogante, né? Então, essa é a Soberba. A Soberba é isso. Inclusive, e a gente nunca explicou o nome do nosso canal, e cabe, entendo eu, que explicando exatamente na Soberba. Por que o canal chama Então Ganhei? O Então Ganhei, ele nasceu de uma frase que a gente tem no nosso grupo, que às vezes a pessoa tá lá jogando, e aí a gente tá chegando no finalzinho do jogo, e aí a pessoa, que normalmente sou eu tenho essa mania de fazer isso, mas outras pessoas pegaram essa mania comigo, ela começa a contar os pontos ali, parece que ela tá indo bem, ela fala, então ganhei. E muitas vezes acontece que ela perde. E isso acabou ficando ali uma brincadeira que a gente tem no grupo de tá vendo, perdeu, então ganhei. Então o nome do nosso canal vem exatamente desse pecado, vem do pecado da soberba. É importante a gente aproveitar o espaço aí para falar o porquê que o nosso canal tem esse nome. Para a escolha deste pecado, eu peguei o jogo Obsession. Obsession é um jogo que não tem no Brasil, é um jogo que está bastante hypadinho, inclusive, as pessoas que jogaram gostaram bastante aqui no Brasil, fora do Brasil ele vem sendo bastante falado também. Não sei se tem alguma previsão de chegar por aqui, ele é um jogo que foi lançado no ano de 2018 e até agora não ouvi nada, então talvez não chegue pelo menos por hora. Eu tive a oportunidade de jogar apenas uma vez, não gostei absurdamente, para ser honesto, acho que talvez não tenha ainda explorado o suficiente o jogo, precisaria aprofundar um pouquinho mais, mas saí com uma experiência meio, não parece ser tudo isso, mas quem sabe em outras oportunidades jogando mais. De qualquer forma, eu também escolhi ele por questões temáticas. No Obsession você é uma família da Inglaterra vitoriana e você tem que buscar ali status, basicamente, qual é a família que vai ter mais status, e aí para isso você vai mandando os seus familiares, os seus cavaleiros, as suas damas, para ir para diversos eventos na região. Então tem bailes de gala, tem partidas de tênis, e aí você tem os seus empregados ali na casa,
Então você tem o motorista, o cozinheiro, a empregada da residência. E aí você vai usando, então, a cada turno, escolhendo uma peça ali de construção que representa um cômodo, um espaço exterior ali da casa, para que você possa mostrar essa soberba para mais famílias. Então ele é um jogo que realmente exala ali de arrogância. Por isso, a minha escolha. Joguei e, tematicamente falando, acho que é o jogo que mais exala soberba mesmo. Mas é um jogo, assim, ele não me marcou, confesso, aquela partida não foi uma partida marcante, assim. É um jogo bonito, eu lembro que fiquei impressionado com alguns detalhes dos componentes, mas não fiquei com nenhuma sensação, assim, a mais, não. Acho que precisaria jogar novamente também. Ele tava em inglês, eu tenho um inglês bem ruim, assim, então fiquei perdido em algumas ações. Mas daria outra oportunidade. Você, Jonathan, curtiu a experiência de ser anfitrião de eventos de gala na Inglaterra vitoriana? Eu lembro, assim, bem pouco desse jogo, mas eu acredito que a sensação foi boa de jogar ele. Mas o tempo que eu joguei ele, nem me recordo muito a mecânica do jogo, não. Mas pela descrição, se lembrando de algumas coisas, realmente é um jogo que reflete bem a soberba mesmo. O meu jogo de soberba, o Pandemic. O Pandemic, para quem não conhece, é um jogo cooperativo. Foi um dos primeiros jogos cooperativos que eu joguei, inclusive. Aquele jogo em que cada jogador joga com uma habilidade diferente, né? A ideia é que a gente tem um mundo, tem um tabuleiro, que é bem grande, mostra as regiões ali do mundo. Vão surgindo vírus, doenças, e a gente tem que tratá-las. Então a gente joga cooperativamente, a gente vai coordenando as ações ali para poder tratar os focos de doença. Então a gente vai, à medida que o jogo vai evoluindo, a gente vai conseguindo melhorar as nossas ações também, vai entendendo melhor o jogo. Jogo cooperativo é aquela coisa, quando a pessoa explica, eu lembro quando explicaram para mim o jogo, falaram assim, a gente vai jogar, mas a gente vai perder, porque é difícil. Em algum momento do jogo, eu olhando ali, parecia que estava tudo sob controle. E eu falei, não vamos perder. Não tem essa, tá fácil. A soberba vem daí, né? Porque você olha e fala, não vou perder isso aqui. Eu acho que alguns jogos cooperativos trazem isso também. De Kick-Ass também, que teve essa impressão, mas acho que em Pandemic, e até porque esse é um jogo um pouco mais de entradas, a gente costuma apresentar esse jogo para iniciantes no hobby, ele dá muito essa sensação, que a pessoa olha, parece que está tudo sob controle, de repente é foco de doença aqui, foco de doença ali, você perde a mão do jogo e quando vê, perdeu. E aí o famoso então ganhei acaba indo por água abaixo. Eu queria trazer um adendo também, uma história pessoal aqui, de outro jogo, mas que remete bem o título do nosso podcast, né? É uma partida com Arthur, de um jogo chamado Star Wars Orla Exterior. Eu tava com o jogo ganho, eu precisava fazer uma ação, era meu turno, eu precisava fazer uma única ação para ganhar o jogo. E ele precisava de 2 pontos para me superar, e fazer ponto naquele jogo é muito difícil. E eu falei, nem vou fazer essa ação aqui não, Arthur. Pode jogar seu turno aí que no próximo eu faço. Ele virou o jogo. Ele virou o jogo. Caí na minha soberba. E aí perdi, essa história foi parar no grupo no WhatsApp depois como uma zoeira, foi bem divertido, assim. Tem essa história de soberba com o jogo além de Pandemic mesmo. A gente brinca, assim, no nosso grupo, a ideia da soberba. Quando um jogador tá ganhando e aí ele perde, também acontece exatamente o que o Douglas sofreu aí. Aí a gente usou a pessoa, a gente fala que a pessoa tá muito empinada, que a pessoa já tá toda emprumada já, porque ela tava achando que ia ganhar e acaba perdendo. Exatamente. Do Pandemic eu não tenho muito comentário, já joguei, acho que 2 ou 3 vezes, mas eu não sou um fã de jogo cooperativo, tem alguns poucos que eu gosto, e o Pandemic não é exatamente um deles, acho que jogamos até com aquela expansão que tem o terrorista também, o ecoterrorista, que eu fui ecoterrorista. Verdade. Foi uma experiência que eu ganhei, mas meio que sem sentir que eu fiz muita coisa. E a parte cooperativa dele, acho que é um jogo que ele é muito bom para apresentar para novos jogadores, porque as pessoas não conhecem muito jogo cooperativo. Quando a gente jogava antigamente, não tinha essa opção. Quando você pensa em War, Banco Imobiliário, não tinha, né? Um jogo que todo mundo jogava junto, e aí de repente você pega um jogo simples e que tem isso, você brilha o olho, mas depois, pro meu gosto, ele foi passando. Mas eu entendo que o Pandemic é um sistema, não só o Pandemic agora, você tem o Star Wars, você tem outros jogos que utilizam do mesmo sistema Pandemic, tem campeonatos e tudo, então é um jogo que tem muita validade pro hobby, mas não é exatamente do meu gosto.
Eu tive a oportunidade de jogar o Pandemic em 2 situações. Essa da terrorista com você e logo no início do hobby também eu joguei o Pandemic com você também, eu acho, com você e com o Douglas. 2 situações foi na mesma vez. Então, eu gostei do Pandemic, eu achei um jogo legal. Eu, particularmente, acho um jogo cooperativo interessante, aquele negócio de vamos todos unidos vencer. Eu gosto dessa coisa assim. Acho que depende muito de mesa. Minha mesa não é muito fã de jogos cooperativos, então acaba que eu não jogo tanto. Mas eu achei legal o Pandemic e realmente ele é um jogo que traz essa sensação mesmo. Você acha que tá vencendo, mas não tá vencendo coisa nenhuma. De repente estoura tudo e você acaba se ferrando aí e perdendo o jogo. Bom, o meu jogo da soberba que eu escolhi foi o Red 7. Pra quem não conhece o jogo, Red 7 é um jogo de cartas que as cartas você olha assim, de visão, às vezes ele vai achar que é Uno. É um jogo de cartas e essas 49 cartas é dividido em 7 grupos de cores e cartas numeradas de 1 a 7. Cada cor tem uma regra específica. E o objetivo do jogo é, de acordo com a regra da mesa, é você estar vencendo na rodada. Por isso, por essa mecânica de você sempre estar vencendo, que você permanece no jogo, eu coloquei como soberba. Porque você tem que ser o melhor de todos na mesa para poder continuar no jogo, por conta da regra que está lá na mesa. Se você passar a sua vez e você não está sendo melhor que os outros, você sai do jogo. Então eu acho que essa mecânica combina muito bem com a ideia da soberba, que é você sempre ser melhor que o outro ou se achar melhor que o outro. Fez todo sentido. Bela escolha. Fez todo sentido. Red 7 eu joguei bastante. Quando eu peguei ele era o meu jogo de almoço aqui em home office, eu e a minha esposa. E aí, quando a gente ia almoçar, o jogo é muito rápido, né? Ele demora 10, 15 minutos. É uma partida, então a gente comia e antes de finalizar a hora do almoço, a gente jogava uma partidinha ali de Red 7. Então jogamos bastante até o ponto de enjoar mesmo e passar pra frente. Mas de card game, é um dos que eu acho bastante interessantes. Ele tem um nível de complexidade legal, assim, mas ao mesmo tempo ele é bem tranquilo de colocar na mesa, exatamente por ser muito, muito rápido. Então, uma boa escolha aí. E realmente essa questão de sempre estar ganhando é bem interessante. E lembra um pouco o Uno mesmo, que você falou, mas não é só esteticamente. Afinal, no Uno, você tem que meio que ir cobrindo uma carta do outro ali, só que com uma mecânica um pouquinho diferente. Mas Red 7 é bem melhor que o Uno ali, na minha opinião. E aí, Douglas? Eu concordo com você também. Primeira experiência que eu tive com ele, eu achei confuso, inclusive. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. A paleta e não sei o quê. Aí depois joguei a segunda partida e falei, agora sim. E aí se tornou um jogo que a gente joga pouco, inclusive, né? Não lembro se você ainda tem, Jonathan. Mas é um jogo que pode abrir e encerrar a jogatina tranquilamente, porque cabe na mesa também, bem gostosinho. Eu ainda tenho a cópia, que às vezes eu até esqueço, faz tempo que eu não jogo ele, eu até esqueço de jogar ele e colocar ele na mesa. Vou levar mais para nossas mesas de jogos. Agora a gente vai falar sobre o pecado da avareza. Sabe o mão de vaca que a gente... Todo mundo conhece alguém que é mão de vaca, que não gosta de gastar dinheiro, que não gosta de dividir as coisas. Esse é o avarento. Muitas vezes esses que não gostam de dividir, são os que gostam de usufruir, tá? Então o avarento, ele é essa pessoa que ele é ganancioso, ele quer tudo pra ele segura tudo somente pra ele, não gosta, não é muito humilde de dividir as coisas, não. Não confunda a avareza com a pessoa não querer comprar um tênis, uma calça, uma camiseta, porque ela quer gastar R$500 num jogo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse nosso hobby, a gente fica meio avarento por algumas coisas e mão aberta para comprar jogo. Então faz parte dessa questão também. E aí, falando da avareza, eu escolhi aqui o Cash and Guns. Cash and Guns é um party game. Então hoje eu tô cheio da escolha dos party games, olha só, não é normalmente o tipo de jogo que eu jogo, mas já joguei muito. Um grande histórico de party games, hoje em dia já não sou tão fã. Mas de qualquer forma, o Cash and Guns é um jogo onde você é um assaltante e aí você vai ter que dividir ali fruto de um roubo. Só que ninguém quer dividir igualmente, então por isso que eu coloquei na avareza. Se todo mundo roubou, todo mundo podia simplesmente dividir, cada um vai pro seu lado e tá tudo certo, mas não. Existe ali a traição para que você fique com mais de obras de arte, mais diamantes, mais dinheiro que os outros assaltantes. Quem consegue ficar com mais ganha a partida, só que aí no meio tempo você vai atirando nas pessoas, então você vai apontar uma arminha ali que acho que é de EVA, o material, ela é bem bonitinha, então você vai apontar para os outros jogadores e aí todo mundo aponta ao mesmo tempo, então aquela zoeira de quem vai levar tiro, quem não vai levar tiro, então ele é bem divertido e tem muito essa questão da avareza, porque realmente ninguém quer deixar sobrar centavos para o outro. Joguei
joguei, acho que a sua cópia, inclusive, também. Falou dos party games, né? A gente vai lembrando, a gente jogava bastante party game mesmo no começo. Até ajudou a socialização. E é um jogo que eu acho ele bem divertido e é aquele jogo que quem passa em volta de uma mesa e vê jogando, fica curioso, porque você tem as arminhas na mão, né? Aí às vezes a pessoa tá apontando a arma pra cima, em outro momento tá apontando a arma pra outro jogador que você quer eliminar. Tem essa questão de avareza mesmo, porque o roubo foi bem sucedido, tem bastante espólio pra dividir ali, e mesmo assim, alguém quer ficar com todo o dinheiro, no final do jogo vai ganhar quem tem mais dinheiro também, né? Foi uma boa escolha mesmo. Você vai falando, joguei a sua cópia, quem está ouvindo talvez ache que eu tenho uma coleção de 1000 jogos. É que eu troco muito jogo. Então, na verdade, o When I Dream é uma cópia que já foi, o Red 7 é uma cópia que já foi, o Cash and Guns é uma cópia que já foi, então eu rodo muito a coleção. Gosto muito de trocar, vender jogos para poder conhecer novos, então não tenho uma coleção gigantesca, não. Eu joguei o Cash and Guns logo no início do hobby também, foi nos primeiros encontros. Eu não lembro de quem era a cópia, mas eu joguei e realmente é um joguinho que tem a ver com a avareza ali. Às vezes você menos espera, a pessoa do seu lado tá apontando a arminha de EVA pra você. Jogo bem legalzinho assim, bem divertido, bom pra iniciar pessoas no hobby. Eu lembro quando eu, assim, né, não que eu seja o avarento aqui do jogo, mas eu ganhei esse jogo. A vez que eu joguei nessa mesa, eu fui o vencedor. Então eu acho que eu fui o mais avarento ali, digamos assim. O jogo que eu escolhi pra a avareza, Fornalha, onde você tem uma disputa de leilões ali por fábricas, você representa capitalistas, e aí você participa dos leilões adquirindo as fábricas para poder gerar riquezas e dinheiro. E o que eu coloquei esse jogo como avareza por dois fatores assim meio bobos assim, que eu achei que tem a ver com a avareza. O primeiro é que você não usa dinheiro para comprar as máquinas, você não usa dinheiro para comprar as fábricas, as indústrias. Então, tipo assim, você não gasta dinheiro. O avarento não gasta dinheiro, o avarento não gosta, mas ele gosta de receber. Então, o jogo tem essa mecânica de você disputar o leilão, você não precisa pagar nada, você não gasta o dinheiro que você tem para adquirir aquela fábrica. E à medida que você também vai fazendo com que a fábrica lucre, gere bastante dinheiro para você poder conseguir ganhar o jogo. Porque quem ganha o jogo é aquele que tem mais dinheiro. Então eu acho que isso tem muito a ver com a avareza, o fato também de ser capitalistas. A gente até citou ali o da soberba lá, aquele pessoal rico, né, do que o Davi contou ali do jogo. Então no capitalista também as pessoas são um pouquinho mão fechada, então gosta só de receber os lucros. Então por isso que eu considerei ali o jogo da avareza. Capitalistas, fabris, colocando todo mundo para trabalhar e só recebendo os frutos. Então é a avareza no seu estado mais puro atualmente. E eu gosto muito do Fornalha. Quando eu joguei ele a primeira vez, eu me espantei muito com o formato de leilão dele. Aquele leilão onde você vai colocando as fichas, não ser fichas de 1 a 4. Então você não pode colocar 2 fichas suas na mesma carta. Você também não pode colocar um número que seja superior ao que já foi colocado. Então gostei muito do esquema de leilão. Acho ele uma maquininha de pontos bem gostosa. Não é preguiçosa, você tem que trabalhar bastante ali em cima dele. Eu só não gosto daqueles poderes variados. A gente jogou com eles a última oportunidade e eu achei que é muito discrepante. Acho que tem poderes que são muito melhores que os outros. Acharia bem legal se tivesse poderes variados mais equilibrados, porque eu gostei dos poderes, né, do poder que eu peguei, o poder que o Douglas pegou. Eu acho que é bem legal, só que tem alguns que eu acho que ficam muito fragilizados contra os outros. Então, se fosse melhor equilibrado, acho que seria bem legal. Mas não precisa deles para se divertir. É um jogo bem bom, rapidinho e muito divertido. Gosto também do Fornalha. Quase foi a minha escolha, inclusive, pro tema. Pensei em colocar, mas acabei optando por outro. E além de tudo, eu não sei se o Jonathan citou, mas você começa já com uma empresa, né? Então você já é herdeiro também. Você não quer gastar nada, ainda começa com uma empresa para você. E eu acho legal também os marcadores do jogo para representar os jogadores, né? Uma luva, uma cartola, uma carteira. Então tem a ver ali com a High Society, com os grandes capitalistas. É um jogo que eu gosto bastante também. O jogo que eu escolhi para avareza é o Godfather Império Corleone. É um jogo que eu gosto bastante, tá na minha coleção já tem um tempo. Acho que da minha coleção é um dos poucos jogos que não vai de jeito nenhum. Inclusive tem um aspecto que eu não sei se é exatamente avareza, mas assim como o Davi, eu também não tenho esse apego tão grande emocional ao jogo. Tô rodando a coleção com frequência, mas
o Godfather não sai, não. Ele vai ficar... O tempo que eu estiver no hobby, ele vai continuar aqui, porque eu gosto bastante dele. É um jogo de controle de área, tem um tabuleiro grandão ali, e aí você tem as suas miniaturas que você vai alocando para fazer os trabalhos, aí você faz as extorsões, né? Você ganha recursos, aí você vai usando os recursos para poder realizar trabalhos e vai atrapalhando os outros jogadores. É um jogo de combate, ele tem controle de área, então vai ter uma certa treta também. E eu coloquei ele como avareza, por quê? Primeiro que o dinheiro é o ponto do jogo. E o legal é que você precisa lavar esse dinheiro. Você ganha ele e você tem que fazer a ação para colocar o dinheiro na mala. E vem uma mala de metal, que é bem bacana também. E aí você coloca o dinheiro na mala e aí você fica querendo guardar aquele dinheiro ali com você, não quer que os outros jogadores descubram. E aí chega um momento do jogo que tem um leilão para você adquirir, subornar ali um outro personagem. E você não quer gastar aquele dinheiro, mas ao mesmo tempo você quer ganhar o leilão. Então você fica meio na dúvida do quanto colocar ali de dinheiro para poder investir. Tem o controle de área também, então você quer ter todas as regiões, que no final do jogo cada região que você controla dá ponto. E além disso, quando você controla uma região, você tem o benefício de fazer a ação também. Então você quer ter todas as regiões também. Talvez falte um pouco do filme dentro da temática do jogo, mas é um jogo de máfia muito bom. Eu recomendo aí para quem quiser conhecer. É um jogo que não tem mais no mercado, é difícil de encontrar. Eu conheci o jogo através de um outro podcast chamado É Tipo War, que falava bastante desse jogo. Fui atrás, achei interessante. Comprei, não me arrependo. Recomendo demais o jogo. Eu sou louco por esse jogo, realmente, quando coloca na mesa, muito sucesso. Temas de máfia, como Cash and Gun, são criminosos e não querem dividir os lucros. Na máfia, você quer ter maior quantidade de territórios, maior quantidade de dinheiro, a maior quantidade de tudo. Basicamente, você vai tentar dominar os outros para a riqueza. Então, acho uma escolha perfeita, é um jogo incrível. É um jogo bem legal, assim, eu te falo, nunca ganhei nele, infelizmente, mas é um jogo que é bem prazeroso de jogar. Você tem ali uma disputinha bem legal ali com os amigos, dá pra se divertir bem. Talvez não seja um jogo pra quem tá iniciando o hobby, mas pra alguém que já jogou um pouquinho, uma coisa mais moderada, assim, já acho que já dá pra jogar um Godfather que vai se divertir também. Eu só contar uma história que acho que, não sei se o Davi lembra, mas rolou Então Ganhei no Godfather. Você lembra disso ou não? Fui eu? Foi você. Tava jogando eu, você e o Paulo, e eu nunca tinha ganhado no jogo. E aí o Paulo contou a pontuação dele, você contou e ganhou do Paulo. Aí automaticamente você falou, então ganhei. Quando eu contei a minha, você tinha perdido. Se eu for lembrar de todos então ganhei que eu falei na vida, eu vou fazer isso, cara, porque é o que eu mais faço, não tem como. Mas às vezes eu ganho. Às vezes o então ganhei vem com uma vitória. Que a grande maioria não vem. A grande maioria o então ganhei sempre vem com uma derrota em seguida. Segue aí, Jonathan. Vamos falar de luxúria, então. Chegou o seu pecado. Você falou que é preguiça, mas é mentira. O seu pecado é a luxúria. Eu esbanjo sensualidade. Afinal, luxúria é isso. Luxúria é a sensualidade exagerada, o excesso dos prazeres, as swings da vida. Aí é a luxúria. E o jogo que eu escolhi para descrever a luxúria foi o Telestration na madrugada. Telestration é um jogo party, onde você tem uma palavra que é sorteada e aí todo mundo recebe um caderno. Uma pessoa desenha aquela palavra e o outro escreve. Depois ele passa esse caderno com o desenho, a pessoa tem que escrever exatamente o que ele desenhou. O Telestration, ele é um jogo bem de diversão mesmo. A ideia não é nem você se pegar a pontuação, é você realmente se divertir, porque vai surgir piadas e pérolas, até porque a maioria das pessoas não são desenhistas profissionais. Então, sempre vão ser os desenhos muito esquisitos, vai fazer um negócio ali que forma uma coisa diferente. E o jogo também induz isso, né? A falar uma besteira, porque tem até uma carta que chama Step Sexual no jogo. Por isso que é o Telestration na madrugada. Tem um outro Telestration também, com palavras mais leves, mas o Telestration na madrugada traz umas palavras mais adultas. Então, acaba surgindo. Gente, é um jogo que mecanicamente você vai acabar desenhando alguma coisa de zoeira. A quinta série vai reinar na mesa quando você for jogar Telestration da madrugada para conteúdos, né, para as piadas de duplo sentido, lógico, as piadas de duplo sentido. É um jogo que, na minha opinião, ele tem a ver com luxúria exatamente por essa mecânica. Ele permite você interpretar pelo lado da quinta série ali do duplo sentido. Você lembra, Douglas, que a gente jogou até Telestration, né? Jogamos sim, e jogamos o na madrugada também, inclusive. Até algumas cartas, algumas expressões ali das cartas, era difícil desenhar,
E eu confesso que algumas eu nem sabia o que era. Eu sou um menino puro, né? E não conhecia muita coisa ali. Então, mas foi divertido. É um jogo que realmente você não liga pra pontuação, só quer dar risada ali. Acho que naquele momento casou bem com o grupo O também. game que eu mais me diverti na vida, cara. Eu achei ele muito engraçado, mas ele depende demais do grupo. Assim, a gente fala isso de vários jogos, depende do grupo, mas nesse caso você tem que ter um nível de amizade, um nível de proximidade que realmente tem que ser muito alto, porque senão fica muito esquisito você jogar com pessoas que não têm intimidade, né? Porque realmente ele tem palavras bastante pesadas. Se você ficou, nossa, step sexual, isso parece meio absurdo, a gente falou uma das mais tranquilas que tem lá, com certeza. Cada carta vai ter ali 6 palavras, nem todas vão ter esse cunho tão pesado assim, mas muitas terão, e aí vão ter cunho sexual, vão ter cunho de zoeira no geral, e aí é muito engraçado, é muito divertido. Acho que ele se esgota até rapidamente, né? Eu tive, então, novamente foi minha cópia, passei pra frente, mas ele, nossa, quando a gente jogou realmente foi muito divertido no nosso grupo, porque a gente tem essa intimidade, porque era um nível de amizade, mas não é um jogo, a parte do Na Madrugada, com certeza não é um jogo pra você levar num evento com desconhecidos ou pra jogar numa festa de família, dependendo da família. Então realmente tem que ter um certo cuidado. Aí para isso é melhor você pegar o Telestration versão normal. Mas ele é bastante divertido, realmente. Ele vai ser muito a quinta série que habita em você, sauda a quinta série que habita em mim. Mas ainda assim foi bastante engraçado jogar ali na zoeira, né? Brincando, divertindo, os casais. Então foi realmente algumas, acho que a gente jogou umas 3, 4, sei lá, 5 vezes. Foram experiências muito engraçadas. E aí falando de luxúria, a minha escolha foi pelo Fog of Love. O Fog of Love é um jogo que também não tem no Brasil, então um pouquinho chato aí de achar, pra quem tiver interesse ouvindo de repente. Não sei nem se é um jogo também que vale tanto a pena você ir atrás, apesar de ser um jogo legal, mas ele é um jogo que eu acho que ele esgota um pouco rapidamente, assim. Eu tive ele, peguei ele numa troca, joguei umas 2, 3 vezes com a minha esposa e depois passei pra frente, não engatou tanto aqui entre eu e ela. Ele é um jogo que, menos jogo e mais uma atividade de RPG ali, praticamente. Você vai ter um casal, a premissa dele é muito, muito interessante. Você vai ser um casal, e aí pode ser independente, o casal homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher. Inclusive a arte do jogo, ele tem versões com casais homossexuais ou com casais heterossexuais, e aí você vai ter uma série de situações e você vai ter que votar. Então você tem umas fichinhas bem bonitinhas, parece a ficha do Splendor, ficha de poker ali, e você vai ter que votar em o que você faria nessa situação. E aí a ideia é você realmente entrar no personagem. Então você vai construir esse personagem, vai ter traços de personalidade, você vai ter um background ali dele, profissão, não entrar ali como se fosse seu relacionamento, senão vai dar briga. Você tem que levar em consideração a encenação ali da brincadeira. E tem diversas situações corriqueiras de uma pessoa levou flor para outra, onde você votaria? Votaria em receber a flor e, sei lá, ficar muito feliz, ou votaria em pedir para ter um encontro, ou coisas assim, né? São 4 opções normalmente, até situações onde o casal foi convidado para um swing, então por isso que eu coloquei ele ali na parte da luxúria, porque ele vai trazer uma série de situações, algumas comuns, corriqueiras do dia a dia, algumas extremas, de luto, questões familiares, por aí vai, e outras situações que podem remeter aí ao pecado da luxúria, por isso eu trouxe esse jogo pra cá então. Então realmente é um jogo bem diferente, acho que a experiência de jogar ele e conhecer algo assim completamente inusitado em relação ao que a gente costuma jogar vale a pena, mas é um jogo que eu acho que, como ele não tem no Brasil, é de difícil acesso, é caro, ele se esgota com uma facilidade ali muito alta, a não ser que o casal realmente curta demais RPG. Como não é o caso meu e da minha esposa, ele veio e foi embora rapidinho. Acho que nenhum de vocês dois chegou a conhecer, né, o Fog of Love. Eu comentei na época, acho que cheguei a mostrar pra vocês, mas não chegaram a jogar. Tô errado? Não, é isso mesmo. Você até sugeriu de me emprestar, né? Eu lembro que ele tinha uma dependência alta de idioma também. E só da sua breve explicação que você deu, já não me animou muito também, assim, de jogar. Então, acabei nem conhecendo e nem pesquisando sobre, assim. Importante também falar que ele tem uma carga de inglês muito alta.
Cada uma das situações tem um texto, uma história ali bastante grande, e você vai ter que ler toda a história em inglês, depois cada uma das opções em inglês, pelo menos uma das pessoas do casal, e de preferência as duas, casal, dupla, né, 2 amigos, quem quiser jogar, quem quiser entrar nessa experiência imersiva ali, vai ter que ter uma boa dose de inglês. Ele realmente é bem interessante, assim, eu falei, né, parece que eu tô, de repente, diminuindo, não incentivando as pessoas a jogar, mas é porque eu acho que o esforço que eu tinha muita vontade de conhecer esse jogo, e o esforço que eu tive para conseguir ele versus quão pouco eu joguei, foi um pouco frustrante, mas a experiência é muito diferente, não tem nada que eu joguei que é similar ao Fog of Love. Realmente ele tem uma imersão, as histórias são bem interessantes, então pelo pouco tempo que eu joguei ali eu me diverti bastante, mas infelizmente eu acho que ele tem uma duração que aqui, né, como eu falei, que pra mim não foi tão interessante quanto poderia ser. Acabou saindo com um pouco de frustração, mais por conta do esforço que eu tive para conseguir ele na coleção. Eu conheci o jogo, só vi pelo que você falou, mas pela premissa do jogo que você disse aí, né, como ele funciona, eu acho que é interessante um jogo até pro casal se conhecer também, né? É um joguinho legal ali que o casal pode conversar sobre, abordar até outros temas que talvez nunca pararam pra pensar. Acho que isso é interessante, um jogo meio que terapia, ao meu ver, assim. Mas eu achei legal a ideia do jogo. Pode ser isso, estando num momento ruim, pode desencadear uma briga absurda ali, então não sei. Acho que tem o seu ponto positivo e o seu ponto preocupante. Bom, o jogo que eu escolhi para representar a Luxúria, na verdade, não é um jogo, é uma expansão. É o Nós Não Testamos Esse Troço, versão picante. Para quem não conhece o jogo Nós Não Testamos Esse Troço, é um jogo bem caótico, eu tive, inclusive. Você tem 2 cartas na mão, você vai jogar uma carta, e aí vai ter um requisito naquela carta, uma ação, algum comando. Assim, é isso. Ele não tem nem muitas regras, né, para explicar, porque as cartas modificam as regras o tempo todo. A versão picante eu nunca joguei e confesso que nem me imagino jogando. Eu fui ver um videozinho só do Romir explicando o jogo. O Romir é um cara que tem um canal no YouTube que fala sobre board games, assim, explica bem bacana, inclusive eu gosto da explicação dele. Ele deixa um alerta no começo do vídeo de 18 ou mais, e é realmente, eu não sei nem dizer a palavra assim para descrever o jogo, porque eu não consigo imaginar jogando esse jogo, não consigo imaginar um grupo que joga esse jogo que não seja com a intenção de ter um pós-jogo ali meio picante, né? Porque as cartas, ele funciona igual, você encaixa ele no nosso Não Testamos Esse Troço, só que as cartas têm comandos muito eróticos, assim, eu vi alguns exemplos do Romir, então você vai ter cartas que vai dizer ao mais simples, assim, sentar no colo de outro jogador. Vai ter cartas que vai pedir para você beijar uma parte do corpo do jogador, aí você vai rolar um dado. E aí nesse dado tem bunda, tem peito, tem pescoço. Então, como é que você vai dar um beijo em uma parte de uma pessoa, assim, aleatoriamente? É complicado. E aí você pode pagar uma certa prenda, assim, para não ser eliminado do jogo. E aí um dos níveis de prenda é justamente mostrar a sua parte íntima para os outros jogadores por pelo menos 5 segundos. Aí eu falei, não, aqui já era. Aí o jogo acaba e você começa a brincar de outra brincadeira, né? Por assim dizer. Eu, inclusive, fui conhecer o jogo assim, pesquisando para entender jogos que teriam essa mecânica para trazer pro podcast aqui. E eu me deparei com uma lista na Ludopédia que se chama Você Gosta de Erotismo? E tem outros jogos ali tão curiosos quanto essa expansão, mas realmente, sendo repetitivo aqui, eu não me imagino jogando esse jogo, eu acho que não imagino um grupo de amigos colocando ele na mesa, não. O que você acha, Davi? Nada contra jogos eróticos, quem se diverte com eles, mas especificamente a linha, Nós Não Testamos Esse Troço, FDP, esse tipo de jogo, né? O Cards Against Humanity, eu detesto esse tipo de jogo aí, realmente é algo até de preceito mesmo, assim, eu não gosto, eu acho que isso é meio que um desserviço pro hobby, aí não tô falando dessa questão do jogo
da parte picante ou nada disso, não tem um puritanismo nesse sentido, mas é porque eu acho que tem tanto design fazendo tanto trabalho, se esforçando e construindo jogos com mecânicas interessantes, e aí você pega esse tipo de jogo, né, e aí como eu falei, Cards Against Humanity e afins, esse jogo, Amigos de Merda, esse tipo de jogo, e aí com assim, uma qualidade muito ruim, na minha opinião, e jogos bastante deploráveis mesmo, e acaba, ok, né, tem público, as pessoas vão lá, a empresa ganha dinheiro, mas é o tipo de jogo que eu não apoio, não incentivo, e eu acho que não deveria existir no hobby. O geral, né, como eu falei, Cards Against Humanity, FDP, Amigos de Merda e afins, são jogos que eu particularmente tenho realmente algo bastante contra aí esse tipo de jogo. A parte de jogo picante, especificamente, o jogar no grupo, acho que vão ter N grupos que podem gostar e tem ali o seu serviço. E com certeza esse é o jogo mais luxúria dos que a gente falou aqui, mas eu não gosto desse formato, dessa estrutura de jogos, desse estilo, até porque muitas vezes eles puxam assuntos de uma forma muito leviana. Então eu joguei uma vez o Cards Against Humanity, né? Mas tinha um negócio de, você é Hitler e você tem que, sei lá, assassinar bebês, né? Tipo, é porque você volta na resposta mais zoada e, assim, eu acho que ele incentiva só coisas que hoje em dia não cabem mais na sociedade. Então eu realmente não detesto esse tipo de jogo, mas tem público pra isso com certeza. Se você que tá ouvindo é um público pra isso, eu não tenho nada contra quem joga, tenho algo contra o jogo em si. É jogo de pura luxúria aí. Esse jogo venceu o de luxúria, esse jogo venceu, porque realmente é um jogo pra casais, provavelmente pra casais e grupos mais liberais. Aí é um joguinho bem, acho que dá pra dizer que é um jogo? Não sei, acho que já a gente fala que é um jogo, né? Mas tem uma pegada de jogo, mas eu não sei. Acho que é uma coisa mais pra uma preliminar aí de uma brincadeira em grupo aí. Acho que sim. Eu também não sei, dá pra dizer que é um jogo. Vamos pro próximo pecado? Vamos falar de gula? Todo mundo que gosta de rodízio, quando você pensa em gula, na minha opinião, é rodízio. Quem não, eu, por exemplo, fico sem comer, né? Fico sem almoçar para quando eu vou sair à noite pro rodízio. Então, o gula é o quê? O gula é o desejo descontrolado de comer e beber, esse desejo exacerbado por comida sem controle algum. Eu acho que então todos nós pecamos um pouquinho de gula aí quando a gente pensa em comer. Aí também, vamos ser sinceros, comer um bom rodízio de churrasco, um rodízio de comida japonesa para quem gosta, lógico, ou comida mexicana é uma delícia, né? Então é uma gula que vale a pena às vezes vivenciar. E o jogo que eu escolhi para gula, eu escolhi o Fungi. Fungi é um jogo de 2 jogadores, onde a história do jogo os 2 jogadores estão procurando cogumelos na floresta para poder preparar esses cogumelos e então ganhar os pontos das cartas de cogumelo, porque é um jogo de cartas, ele é um jogo que tem as cartas muito bonitas, até os desenhos do cogumelo são muito bem feitos, e você pode ainda mais incrementar essa pontuação usando uma cidra, usando uma manteiga para poder fazer, que são cartas que aumentam a pontuação do jogo. Então você junta todas aquelas cartas daquele mesmo cogumelo, né, e você baixa essa carta desse mesmo cogumelo para fazer a pontuação, como se você estivesse preparando o prato. E eu escolhi ele para gula exatamente por essa mecânica, porque como o jogo tem bastante cartas de cogumelo e as cartas mostram a quantidade, você o tempo todo você está querendo pegar o máximo daquelas cartas daquele cogumelo possível para você fazer uma pontuação muito boa. Então você vai juntando, vai esperando ali, porque as cartas ficam à mostra no meio do jogo, né? Então você vai esperando que venha mais cartas daquele cogumelo que você está querendo pontuar. Então ele tem uma certa gula, então você espera ali juntar o máximo possível das cartas daquele tipo de cogumelo específico para você poder jogar ele e fazer uma pontuação muito boa. Eu confesso que eu me lasquei nessa, tá? Eu fiquei esperando, eu estava jogando o jogo Fungi com a esposa do Douglas, né? Daqui do Então Ganhei. E a gente tava jogando e eu tava juntando ali os cogumelos, eu fui muito guloso, tava juntando ali os cogumelos para poder baixar e fazer um prato que me desse muita pontuação. E o jogo acabou antes. Ela conseguiu encerrar o jogo antes e eu perdi por um ponto, mas se eu tivesse baixado aquelas cartas, ia ser uma detonação de pontos contra a minha oponente. E aí, Davi, o que você acha desse jogo? Eu lembro que tinha panelinha, eu lembro que você puxava os cogumelos, mas honestamente eu não tenho muito o que comentar. Acho que é um jogo que tem comida ali, puxa a gula, escolha alinhada, mas eu não tenho muito o que comentar do Fungi. Joguei uma vez e não me marcou muito. Acho que é um jogo ok, assim, nada demais.
Já também joguei no momento que eu não estava tão numa vibe de jogos leves, ele é bastante simplesinho, então não tenho muito o que falar aí do fundo. Joguei com o Jonathan também, acho que jogamos só uma partida só, inclusive, se eu não me recordo, e achei bem legal a maneira como você explicou aí, Jonathan, de você ficar na gula de fazer o combinho dos cogumelos. Eu não tinha pensado por esse lado, realmente faz todo sentido. Gostaria de só destacar aqui a arte do jogo, eu acho bem legal também. Tem os desenhos dos cogumelos nas cartas, é bem bonito, meio realista assim. Eu achei isso que se destaca no jogo. E fora isso, não foi um jogo que me marcou muito assim também quando a gente jogou, mas acho que jogaria novamente também para ter uma nova experiência. O jogo que eu escolhi para gula foi o Sushi Go. A gente falou do Sushi Go no episódio também dos jogos fofos. A gente falou especificamente do Sushi Go Party. Eu vou falar um pouquinho aqui só do Sushi Go versão normal. É um jogo de draft, que é uma mecânica em que você faz seleção de cartas. Você tem as cartas na mão, seleciona uma, passa as cartas para o próximo jogador, que vai selecionar cartas, e assim vai. Depois você baixa as cartas, né? Você revela as cartas que você selecionou, pontua de acordo com a sua seleção. Na verdade, você vai revelando ao mesmo tempo, né? Durante a seleção. Então, tem alguns combos que funcionam bem, tipo, você pega para você os sashimis. Aí, se você tiver 3 sashimis, vai fazer uma pontuação. E inclusive é o mais arriscado, né? Porque se você não tiver 3, você também não pontua nada por eles. E a arte é bem legal, né? Bem fofinha. Inclusive a gente colocou ele nos jogos fofos por isso. E é tudo a ver com gula, né? Você quer comer todos os pratos ali do restaurante japonês. E eu acho que ainda tem um pouquinho, um a mais por causa da disputa pelo pudim. Que quem tem mais pudins, né? Quem comeu mais pudins faz mais pontos. E quem não comeu nenhum, ou quem comeu menos, perde pontos. Então fica uma disputa aí bem legal pelos pudins também. E é aquilo, você vai vendo os desenhos, vai jogando, você termina a partida e fala, bom, agora eu vou ter que ir num japonês, né, para poder matar essa vontade que a arte das cartas trouxe pra gente. Um jogo que eu já joguei bastante, hoje não jogo, não tenho mais, mas traz essa sensação nostálgica do começo do hobby, assim, pra mim, que jogava ele, apresentei pra algumas pessoas também, mas hoje já não tá cabendo mais na minha coleção. Apesar da minha esposa gostar bastante dele também. O Sushi Go, ele traz essa vontade de comer comida japonesa, né? Bem que nós 3 somos herdeiros, porque a gente gosta de comida japonesa e gosta de board game, são coisas que pra gente não faz diferença nenhuma, porque podemos gastar tranquilamente. Coisas baratas. Board game e comida japonesa são coisas baratas. Aí você une uma com a outra, fica complicado. Mas gosto do Sushi Go bastante, não vou se é spoiler ou não, mas a gente teve uma discussão acalorada ali sobre o Sushi Go, e eu gosto bastante, gosto mais do Party pela quantidade de opções que você tem, acho que dá uma rejogabilidade mais interessante, mas gosto bastante e com certeza você olha ele e tem que sair correndo para um restaurante japonês porque dá vontade de comer todas aquelas cartinhas ali, apesar dos rostinhos simpáticos delas, elas trazem a lembrança ali do restaurante japonês. O Sushi Go é um jogo que eu tenho, a cópia dele eu gosto bastante. Tem dias que você não tá numa pegada de jogos muito pesados, então jogos mais levezinhos, uma coisa mais simplesinha. Então às vezes eu até jogo com o Douglas, né? A gente mora próximo, então às vezes eu até jogo com ele. Faz tempo que a gente não joga o Sushi Go, mas às vezes eu jogo com ele, com a esposa dele. É um joguinho gostoso, eu gosto, assim. Eu tenho a cópia que eu troquei até com o Davi, e eu acho bem legal. Um joguinho que você jogou ele ali, você já pensou na comida japonesa na hora. Não tem como não, é inevitável. O Douglas está certíssimo. A gente já pensa logo no rodízio quando joga o Sushi Go. Minha escolha para gula foi o Food Chain Magnate, é um jogo que está anunciado para chegar no Brasil desde o ano passado pela Galápagos, ela sinalizou que chegaria no passado, não chegou, então estamos aí aguardando quando que chegará, inclusive com a expansão Ketchup. E ele é um jogo onde você faz a gestão de um restaurante, de uma hamburgueria, também vende pizzas, vende refrigerante, vende cerveja. E aí ele traz a questão da gula não só pelo tema de comida, mas porque você tem ali uma gula incessante por vender mais, por eliminar os seus outros estabelecimentos. Então acho que ele traz essa questão descompassada do querer mais, que também puxa um pouco do que a gente já falou ali, de certa forma,
da própria soberba, da avareza, mas acho que ele representa bem a gula nesse sentido, porque não é só o querer mostrar que você tem, é o querer tanto que você vai eliminando os outros, você vai puxando ali o tapete dos seus adversários. O Chain é bem legal, tive a oportunidade de jogar já, e aí você tem a questão de gerir realmente a empresa, então você vai contratar pessoas para o marketing, pessoas para RH, vai contratar pessoas para o seu restaurante, vai querendo expandir as franquias, melhorar os produtos e vai tentando realmente fazer com que os seus adversários não consigam vender os produtos e que você consiga atender a clientela. Então ele traz a comida e traz essa gula incessante pelo resultado ali financeiro da sua empresa. Então um jogo pesado, não é um jogo que agrada todo mundo, porque ele é bastante punitivo. Se você fizer uma saída errada ali, você vai meio que penar o jogo inteiro, bastante agressivo. Ele representa muito essa questão do marketing mesmo, bastante agressivo. Você faz de tudo para que seus concorrentes fiquem bem fragilizados, e é bem possível que você faça isso, que você leve alguém quase à falência ali. Então não é para todos os gostos, mas particularmente eu gostei bastante. Não joguei com a expansão ainda, mas gostei bastante do jogo base. Bom, eu imagino que quando chegar no Brasil, você vai adquirir, inclusive, né? Não sei se está nos seus planos, você tinha comentado. Vamos ver se nos planos financeiros caberá, mas nos planos de desejo ele está. Eu, apesar de jogar, eu não sou uma pessoa que pesquisa tanto, assim, por jogos que virão, jogos que estão fazendo muito sucesso fora do Brasil, mas tem um evento que chama Galápagos Spoiler Fest. Eu não lembro em que ano que o Food Chain foi anunciado, mas ano passado, gerou todo... Ano passado, né? Gerou todo um alvoroço, assim. Não sei se você acompanhou, inclusive, também a transmissão, o Jonathan acompanhou, mas gerou todo um alvoroço ali do pessoal. Eu falei, nossa, tipo, esse jogo aí promete, né? O pessoal tá com a expectativa alta dele. Eu também não sou aquela pessoa tão do jogo pesadão. Você já tinha comentado pra mim também essa questão do jogo ser punitivo. Inclusive, o pessoal quiser escutar, a gente tem um episódio aí do Arthur com o Davi, que fala sobre jogos pesados também, tá bem legal. Quando você adquirir, se adquirir no futuro, eu vou querer conhecer sim. E aí já meio que tô na expectativa pra isso. Então, né? o Food Chain eu não tive o prazer de conhecer o jogo, assim, jogando ele. O máximo que eu vi foi alguma coisa ou outra sobre o jogo. O que eu conheço dele, a maioria das coisas vem do Davi, que o Davi contou mesmo como que é o jogo. Ele ficou bem empolgado ali pelo que ele contou do jogo. Mas eu tenho interesse em conhecer esse jogo. É um jogo que realmente é mais pesado, mas eu gosto de desafiar, assim, me desafiar em jogos mais pesados. Eu gosto. Às vezes tem mecânicas que eu não sou muito fã, mas quando tem um joguinho mais pesado assim, eu gosto de me desafiar, a aprender aquele jogo, a tentar jogar bem, mesmo que a maioria das vezes não saia o resultado positivo pra mim, mas eu gosto. O Douglas falou do alvoroço que foi quando ele foi anunciado, e eu acho que isso se atribui muito à empresa. Ele é da Splotter, que é uma editora que dificilmente fecha a licença. O Brasil, o primeiro jogo que vai chegar da Splotter, esperamos que chegue, afinal já está anunciado há um tempinho, mas de qualquer forma, e a Splotter não vende fácil as licenças para outros locais. Então a Splotter faz muitos jogos pesados, tem uma série de jogos que são dela aí, e todos muito interessantes, aparentemente. Eu só tive a oportunidade de jogar o Food Chain, mas todos parecem muito interessantes e todos são bem pesados, mas não são de fácil acesso, porque ela é uma editora quase que caseira, assim. Os jogos dela são bem feios, inclusive, normalmente a arte não é das melhores. O próprio Food Chain, ele parece umas planilhas de Excel ali, o mapa dele, para você colocar as hamburguerias, as lanchonetes e tal. Então realmente ele tem uma questão de ser muito fora, muito difícil acesso. Por isso eu entendo que houve também esse alvoroço, além da qualidade do jogo. É um jogo que é vendido no Brasil muito caro, então justifica talvez um pouquinho desse hype. Vamos ver quando ele chegar aí se isso vai se traduzir em pessoas comprando efetivamente. Depende obviamente muito do preço que ele vai chegar. Vamos aí pro último pecado que nós vamos falar hoje então. Aliás, o último que existe, afinal de contas são 7 pecados, que é a inveja. A inveja é aquele ressentimento que você tem do outro. Então, a inveja é o sentimento de você não gostar de algo que o outro tem, ou até da própria pessoa, que a pessoa é, como a pessoa é. Então a inveja desperta esse sentimento. Na cultura do Brasil, a gente tem muito esse esquema da inveja, tá? A gente tem muito essa questão do medo da inveja. Eu não vou falar tal coisa pra fulano que não vai dar certo, porque a pessoa vai colocar olho gordo, que a pessoa vai colocar inveja. Então, a inveja é uma coisa muito crendice popular brasileira. Então, é esse ressentimento, esse pecado de ressentimento, de não estar feliz pelo outro e querer que o outro se dê mal porque você não conseguiu alcançar aquilo, ou você quer aquilo da pessoa também. Também tem essa inveja também, que você quer tomar aquilo do outro para você. Então, baseado no que o Jonathan disse aí, o jogo que eu escolhi para inveja
é o Tikal. Tikal é um jogo de controle de área. A ideia do jogo é que nós somos exploradores de um sítio arqueológico, se não me engano, na Guatemala. E aí você vai movendo os seus trabalhadores ali, tipo, você revela um tile, que é um espaço de terreno, coloca ele no tabuleiro e depois você pode fazer as ações ali para tentar controlar os espaços que vão dar pontuação, que são justamente as pirâmides. A gente tem uma ação de escavar as pirâmides, inclusive é um jogo que, à medida que ele vai evoluindo, ele fica bem bonito na mesa, porque tem as peças de resina para você ir montando as pirâmides, e aí, à medida que a pirâmide vai ficando mais alta, mais pontuação ela dá. É aí onde entra a inveja no jogo, né? Porque você vai ter o seu espaço ali, que você já tem uma pirâmide pontuando, mas você olha a pirâmide do coleguinha e fala assim, essa pirâmide aí tá mais bonita que a minha, acho que eu vou tomar de você. E além disso, ele também tem um outro aspecto que são tesouros que você vai escavando ao longo do jogo, e você com uma ação consegue ali, seguindo algumas regras, né, tomar o tesouro também, trocar o tesouro com um coleguinha para você fazer um set de tesouro só para você. Então acho que a inveja está bem presente no jogo. Inclusive é um jogo que a gente gosta de jogar, né? É um jogo que roda bem no nosso grupo. Desde que conheci o jogo, quando eu ouvi falar assim, fiquei doido por ele. Eu gosto muito de jogos que são bonitos na mesa, né, que chamam a atenção. Então fui correndo atrás para comprar ele, demorei um pouco, até porque ele tá fora de mercado, então tava um precinho um pouco inacessível ali. Mas desde que peguei foi sucesso que sempre vai na mesa agrada. Eu lembro a primeira partida dele, até do Tikal, até teve um pouquinho de confusão ali com algumas regras, mas depois a gente ajustou. Tem uma mecânica de leilão que torna o jogo até mais agradável, né? Mas recomendo para quem for jogar a primeira partida sem o leilão, para poder até entender melhor como é que o jogo funciona. A questão da pontuação, quando você joga, faz mais sentido para você. Parte grande da pontuação vem das pirâmides que você tem. Às vezes você até tem uma, mas fica com inveja da pirâmide do coleguinha e quer tomar a pirâmide dele, e rola um controle ali em torno da pirâmide. Você pode, inclusive, tomar pirâmides para si com uma ação, colocar o seu personagem no topo da pirâmide, e aí não tem mais como ninguém ter inveja de você, porque aquela pirâmide é só sua. O Tikal é um jogo que a gente já jogou bastante mesmo, como você falou. Roda bem na nossa mesa. Eu gosto bastante do Tikal, é um jogo meio caótico na minha visão, porque você toma ali os espaços do outro. Caótico porque eu falo assim, no fato de você tomar o espaço. O jogo em si é um jogo bem simples de entender, ele não é difícil. Mas eu gosto bastante do Tikal e eu acho que ele faz todo sentido. A pior coisa é você montar ali, você preparar a pirâmide ali pra você e vem um ser do inferno e toma a pirâmide que era sua. Eu concordo que é uma questão de inveja do outro, realmente. Sim, não vou dizer que foi uma surpresa, porque já tinha altas expectativas, muita gente fala bem, eu já tinha jogado o México da trilogia das máscaras, o Tikal faz parte dessa trilogia ali junto com o Cusco e com o México, então já tinha altas expectativas, mas ainda assim ele me surpreendeu no sentido de ser melhor do que eu esperava. Eu gostei bastante do Tikal, muito melhor que o leilão, realmente faz muita diferença, porque a aleatoriedade dele é totalmente mitigada ali no leilão e ela acaba atrapalhando um pouquinho quando você joga sem ele, mas não tira o brilho do jogo para quando você tá conhecendo. Depois que você já jogou algumas vezes, realmente jogar sem o leilão fica bem pior, porque você já sabe como pode ser do outro modo, mas é um baita jogo e realmente você tem inveja da pirâmide, você tem inveja do tesouro que o outro tem, aí você vai lá e toma. Então ele é o jogo de ficar tomando as coisas dos outros, uma boa lembrança. Eu escolhi o Unicorn Fever pra ser o jogo da inveja. Eu vou ser sincero que eu não gosto desse jogo, eu acho esse jogo meio chatinho assim, não sei explicar, é um jogo que não me familiarizei. O Unicorn Fever é um jogo de apostas, onde tem ali os unicórnios que estão correndo pelo arco-íris e você aposta em qual unicórnio é o vencedor. Você pode fazer contratos ali com outros seres mágicos que vão te dar vantagens ou não. Por que eu escolhi essa mecânica como o jogo da inveja? Porque nesse jogo, quando o outro começa, você vê que o outro tá apostando e tá começando a ganhar ali bastante pontos, a mecânica do jogo permite você colocar uma carta que prejudique
um dos unicórnios que estão correndo. Então, quando você vê que aquele seu colega tá apostando naquele outro unicórnio, você tá vendo que ele tá tendo a vantagem, você pode usar uma carta que prejudica a corrida daquele unicórnio. Então, para mim, isso não é nada mais do que inveja. É claro que se for considerar a maioria dos jogos onde a gente tenta ganhar dos outros jogadores, é inveja. Mas nesse caso, realmente, a mecânica traz essa possibilidade de você pegar uma carta ali que vai prejudicar aquele unicórnio ali, que você vendo que aquele jogador que está na frente está apostando, você coloca a carta para prejudicar a corrida. Então, para mim, isso é nada mais que inveja. Então, esse é o jogo da inveja para mim. Concordo agora que o Jonathan falou, porque quando ele mandou a lista, eu falei, inveja no Unicorn Fever? Confesso que eu não entendi muito bem, não. Mas agora que você explicou, fui lembrando aqui, a gente jogou poucas vezes, inclusive o Unicorn Fever. Ele também tá naquela nossa lista de jogos fofos, quem não ouviu o episódio ainda quiser acompanhar. E é isso, né? É um jogo que pra mim, deixou saudades, que eu gostava dele, mas no grupo, infelizmente, não tava vendo muita mesa também. Foi uma boa escolha, Jonathan. Achei legal aí essa explicação, fez todo sentido também. Também gosto do Unicorn Fever, mas é aquilo, né? Em 2 ele não roda bem, só eu e você gostavam. Eu tenho inveja de quem tem um grupo que gosta de Unicorn Fever pra poder jogar, porque eu gosto do jogo. Mas boa escolha, Jonathan. Realmente você fica prejudicando ali o unicórnio do seu amiguinho. E o jogo que eu escolhi para falar de inveja foi o Vilenius. É outro jogo que não tem no Brasil, então hoje eu estou trazendo alguns jogos um pouco difíceis aí de acesso, invejando as pessoas que têm acesso a alguns jogos mais facilmente. É difícil às vezes encontrar alguns jogos no Brasil que são legais. E o Vilenius é um jogo que eu já tive até com as expansões que ele tem ali, não todas, faltava só a expansão que tem o Scar, mas de qualquer forma tinha todas as expansões, mas eu precisei vender para pegar um outro jogo que eu queria mais, então uma necessidade, quem sabe um dia eu recupero o Vilenius, apesar de ser um jogo que eu acho que não veria mais tanta mesa, mas tem todo aquele carinho da Disney. Então o Vilenius ele tem a versão da Disney, tem a versão da Marvel, tem a versão do Star Wars, mas eu escolhi especificamente a versão da Disney. E antes de falar o motivo, só falar um pouquinho da mecânica. Então é um jogo de alocação de trabalhadores bem simples, e ele tem uma pegadinha ali que até lembra bem de leve o Munchkin, porque você fica um perseguindo o outro, então tentando prolongar um pouco a partida, porque ele tem cada vilão da Disney com uma forma de jogar, então ele tem uma simetria bem interessante, para quem jogou Root e outros jogos nesse sentido, que cada um joga de uma forma, ele tem algo que não é exatamente assim, mas é similar, as mecânicas não mudam, mas mudam as cartas, muda a forma de ganhar. Então, por exemplo, o Hades ele vai ter que dominar o Olimpo, a Rainha Má vai ter que envenenar a Branca de Neve, cada vilão com um objetivo, isso é bem legal, e você vai fazendo a alocação, vai jogando cartas, essas cartas são bem temáticas, e cada um enfrenta ali o seu herói, mas você tem uma forma onde quem ativa o herói é o adversário, então você vai fazer uma ação para ativar o herói ali do adversário. E eu escolhi ele bastante por conta da temática, tem essa questão da perseguição também, de você ficar correndo atrás do jogador que está na frente, por isso de certa forma você está impedindo que ele vença, mas não foi tão relacionado a isso, foi mais pela temática, porque os vilões da Disney são muito movidos pela inveja. Então, pegando alguns exemplos aqui, o Scar tem inveja do trono do Mufasa, por isso que ele tem ali essa busca pelo poder. A Rainha Má tem inveja da beleza da Branca de Neve. A Úrsula também tem inveja ali do poder do Tritão. A Gothel, né, do Enrolados, ela tem inveja da Rapunzel ali, da beleza da Rapunzel. Então, essa questão da inveja, Jafar também, né, tem inveja do Sultão, então, e da lâmpada do Aladdin. Então, os vilões da Disney, eles são muito movidos por esse sentimento, seja pelo poder, ou seja, né, por outras coisas, mas eles realmente querem atingir uma coisa que eles não têm e vão fazendo planos malignos para isso. Então o Vilenius, ele remete muito para mim essa questão da inveja. Vilenius é um jogo que chama a atenção por ser Disney, vende fácil, porque a gente fica com aquele saudosismo da infância, das animações. E ele é um jogo bonito também, a arte dele é muito bonita, os desenhos, os meeples que a gente utiliza também com um material bem diferente, assim, uma resina meio translúcido, eu acho aquilo muito, muito, muito bonito. Lembrando assim da experiência do jogo, eu fiquei com essa sensação que ele é mais Disney bonito e um jogo ok. Ele fica melhor por ser Disney. Pode ser que as pessoas não vão concordar comigo, mas fiquei um pouco com essa impressão. E na questão inveja, faz todo sentido. Vilão, ainda mais Disney, realmente é invejoso. Foi uma boa escolha também. Eu achei que você tinha escolhido por outro motivo, quando você explicou aí, fez muito mais sentido. Joguei com vocês o Vilenius, eu gostei bastante do jogo, porque ele traz a proposta ainda de você estar do lado do vilão.
Eu acho que todas as histórias de fantasia, a grande maioria delas, você sempre está vendo a versão do personagem principal. Então, quando o Vilenos traz essa história de que você é o vilão e você tem que perseguir o herói, eu achei isso muito legal. Sem contar, né, como foi citado aqui, a arte do jogo, que é muito bonita. Então eu gosto bastante do Vilete. Não sei se era um jogo que eu teria, assim, realmente na minha coleção, até porque também dificilmente acho que veria a mesa. Mas é um joguinho legal, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer, pelo menos tente jogar o jogo pra você conhecer e ser um pouquinho o vilão da história, né? Porque nem todo mundo é bonzinho, né? Então a gente pode ser um pouquinho o vilão invejoso. Tem uma alta dependência do idioma inglês, então você precisa, porque todas as cartas estão em inglês e ele não tem uma simbologia ali. Você precisa entender os efeitos das cartas pelo texto, até porque seriam muitas simbologias, cada vilão funciona de um jeito, ele tem várias cartas diferentes umas das outras, então realmente precisa ali ou do inglês ou de um tradutor de celular, mas de qualquer forma dá uma quebrada na dinâmica, você precisa ficar traduzindo cada carta, então tem esse ponto também. E aí, só pra a gente fazer uma menção honrosa aqui, vou falar um pouquinho do jogo Inferno. Ele não é um jogo que remete a um dos pecados, assim, a vários. Falei um pouquinho dele no começo, quando eu estava descrevendo sobre a questão da obra de Dante, mas queria falar só que eu gostei bastante, joguei apenas uma oportunidade, como eu falei, conheci ontem, mas realmente ele me surpreendeu. Quando eu tinha visto as reviews inicialmente, eu achei que era um jogo que não ia trazer muito algo diferente do que eu já tenho na minha coleção, não parecia que ia agregar muito, mas a colocação das almas ali no inferno dele é muito legal, a forma que você vai colocando e vai alocando para fazer as ações, então vale a pena conhecer também quem tiver oportunidade, não tiver problema com o tema. Eu sei que teve uma certa polêmica, as pessoas incomodadas com o tema, mas provavelmente quem estiver ouvindo até aqui o nosso podcast não tem esse problema com o tema do inferno, senão já tinha abandonado pelo menos na hora que a gente começou a falar da luxúria, se não antes. Então é um jogo legal aí para conhecer também. E pra gente fechar, acho que vale puxar um pecado do board game também, né? Então, Jonathan, qual o seu pecado de board game? Na verdade, eu vou ir para uma linha mais do meu sentimento de um dos pecados no board game. Jogos que têm muito componentes e são muito chatos de guardar. Eu tenho um jogo que é o Enseada dos Mercadores. Ele é muito bonito na mesa, mas ele é muito chato de montar o jogo, porque ele é chatinho, você demora pra montar ele, e depois também pra você desmontar ele também é outro rolê pra você conseguir desmontar ele, não é tão rápido assim, e guardar. Então eu acho que ali, se eu fosse fazer um paralelo, seria a preguiça, o sentimento de preguiça com esses jogos que são com muitos componentes, que demoram pra montar e demoram pra desmontar e depois guardar de novo. O meu pecado no board game, eu escolhi a soberba, que inclusive é uma coisa que me incomoda, a gente até conversa sobre isso nos nossos encontros e tal. De algumas pessoas, não são todas, né? A gente até estava recentemente conversando sobre isso, que se acham melhores do que as outras por jogarem determinados tipos de jogo. Às vezes até desmerecem, né? A pessoa quando não gosta de jogar, porque não se diverte, tudo bem, mas tem pessoas, a gente sabe que tem, e que fazem comentários até maldosos, que se sentem melhores porque jogam jogos ou mais complexos, ou tem jogos mais caros, mais exclusivos nas suas coleções, participam ali de meios que são o nicho do nicho, né, do hobby, e eu confesso que eu acho isso muito desagradável, assim. Acho que vocês até concordam comigo também, não sei, mas para não ficar assim só esse comentário pesado, eu vou trazer o que a gente estava discutindo há pouco antes de começar a gravar, né? Da ideia da inveja, e a gente tem uma coleção bacana, cada um tem sua coleção, e aí fica de olho e fala, não, quando você morrer, eu já quero tal jogo, já tô com inveja de jogo que você tem. A gente já tá deixando o testamento pros amigos aqui na coleção, mas eu acho que o que me incomoda mesmo, assim, é essa soberba aí. Cada que eu exerço no board game mais, eu acho que é a própria soberba que você já falou, né? Porque afinal, então ganhei nasceu do que eu falo, né? Essa frase foi cunhada ali por mim, e a minha esposa reclama bastante porque eu gosto de, antes de começar a partida, e olha que eu perco, sei lá, 70% pra mais das partidas que eu jogo com ela, eu perco. Ela é muito boa de jogos euros ali, mas sempre que a gente vai começar uma partida eu falo, dessa vez eu vou humilhar, eu vou ganhar, e tem uma soberba ali da zoeira, mas é o meu pecado no board game. Agora, falando de um outro pecado, acho que a ira, ela aparece bastante, né? A gente vê muita gente, às vezes, dando rage quit, né? Abandonando partida, até os memes, né? Da pessoa virando a mesa quando tá perdendo. Acho que o jogo é pra ser diversão, é pra ser brincadeira, não que a gente não se irrite, às vezes a gente até comentou, né, Douglas, no último episódio
episódio lá de treta que a gente quase brigou jogando Virtu, mas coisas que às vezes acontecem, só que tem gente que leva isso de uma forma exacerbada demais e esquece que no final das contas é um hobby. Board game não depende da vida de ninguém. Mas um outro que me incomoda muito é a preguiça. Quando a pessoa chega e fala, vamos aprender jogando. Nossa, isso me deixa louco, gente. Eu sei que faz parte, as pessoas às vezes não são do hobby, elas não conseguem entender que uma explicação é longa, é necessária e tal. Mas esse negócio de vamos aprender jogando me mata, porque não dá assim, sabe? Você não gosta, então tá bom. Começa aí você, vou ficar te olhando pra ver o que você faz. Não tem condição. A preguiça do vamos aprender jogando me incomoda bastante. Mas faz parte aí do hobby. Em algum momento vai ter um episódio também do Então Ganhei, falando um pouquinho sobre as etiquetas aí do jogo. A gente debate, quem estiver aí nesse episódio, debate um pouquinho mais sobre estes assuntos também com mais profundidade. Mas entendo que fechamos. Tem algum ponto adicional que você quer trazer, Douglas? Não. Foi bem divertido gravar esse episódio também, quando a gente começou a trazer ideias de episódios. O Jonathan trouxe a ideia dos 7 pecados capitais. E eu fiquei pensando, acho que vai ser difícil, né, fazer um paralelo. Mas foi divertido fazer a pesquisa e foi tão divertido fazer esse debate com vocês. Espero que quem está ouvindo a gente tenha se divertido também. Eu quero dizer que eu gostei bastante, né, desse tema, achei bem legal a gente fazer esse paralelo, porque é um paralelo bem simplesinho, é uma ligação às vezes até meio bobinha assim, mas a ideia é brincar aqui e se divertir. Lembrando assim, né, pessoal, não leva a sério, aqui não tem cunho religioso, a ideia é só conversar, brincar, a intenção não é falar nada sobre religião, até porque cada um tem a sua, isso tem que ser respeitado. Então, vale às vezes brincar. Pensa aí, vocês aí, ouvintes, né, jogadores, qual jogo que vocês olham e falam assim, nossa, esse aqui me desperta inveja, esse jogo é um jogo que tem muito soberba. Quais jogos aí que são interessantes para fazer esse paralelo aí com os pecados também? Para não cometer o pecado aqui de deixar de dar alguns créditos, a ideia do Jogaverso, esse quadro que a gente está fazendo o nosso segundo episódio hoje, o primeiro foi ali sobre jogos mais antigos, nasceu quando eu estava ouvindo o Coruja Cast. Eles têm um quadro que chama E se esse board game fosse? E aí eles fazem, se esse board game fosse uma novela, se esse board game fosse um filme. É uma estrutura um pouquinho diferente, porque eles vão de uma forma mais solta, eles falam um jogo e depois falam algum filme, alguma novela ou alguma coisa, né, que remeta, depende do episódio, e a gente meio que fez o inverso, a gente pega temas, faz uma lista e traz o jogo, mas de qualquer forma tem uma semelhança. Eu gosto bastante do Coruja Cast e acho que é justo explicar de onde nasceu também a ideia desse quadro. Lógico que nada se cria, tudo se copia, o pessoal fala, né? E cada um dá o seu tom, a gente tem o nosso e eles têm o dele, e quem não conhece vale a pena também ouvir. O Coruja Cast é bem legal, mas é importante também falar um pouquinho, porque a gente vai ter outros episódios, um filme para um jogo, e as coisas vão ficar talvez meio similares em algum momento em termos de tema, e é legal falar de onde veio essa ideia. Então gosto bastante. Alguns episódios, né, a gente já citou o Tipo War, agora o Coruja também é um podcast que eu gosto bastante, já citamos aí o Covil dos Jogos, são canais que a gente acompanha e naturalmente eles influenciam aqui no trabalho que a gente vem fazendo também. Queria agradecer a quem ouviu até agora, falar para comentar, de preferência não xingando a gente, porque a gente falou dos 7 pecados, mas se for também faz parte, a gente tá com o telhado de vidro aqui falando de um tema sensível, mas como o Jonathan falou, né, para levar a sério, a gente não puxou o cunho religioso e sim o cunho pop ali, e demos uma explicação inclusive de algumas mídias que já trabalham com esse tópico. É isso, muito obrigado, gente, e até o próximo. Valeu, pessoal, obrigado aí. Pessoal, falou!